Nesse vídeo eu vou te dar 3 passos para você acertar na cor do seu cabelo. Você quer saber? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo. Eu vou te dar o passo a passo do que eu aplico na minha consultoria de visagismo, onde eu indico o corte de cabelo mais a cor certa para a pessoa. Mas nesse vídeo eu não vou falar de corte de cabelo, só vou falar como que você pode acertar a cor certa para o seu cabelo, ok? Então, o primeiro passo é você identificar se você tem o que fica melhor, cores claras ou cores escuras. Por exemplo, o meu é cor escura. Eu já quis ser loira porque estava na moda. Isso é uma coisa, gente, que acontece muito. Dos meus atendimentos de 10 clientes que eu atendo, 9 estão com o cabelo errado. A única que não está com o cabelo errado é que tem a cor original, que tem a cor tem o cabelo sem coloração, por isso que não tá errado. Para vocês terem uma ideia o quanto que as pessoas erram na cor do cabelo. E simplesmente porque quando você procura um profissional, a maioria dos profissionais, eles não têm o conhecimento em coloração pessoal. Então, quando você procura um profissional para pintar o cabelo, ele vai pintar exatamente do jeito que você quer, porque o que ele analisa? Se o seu cabelo aguenta a questão química. Se deu certo, eles fazem o teste lá de mecha e tal. Se deu certo, eles vão pintar da cor que você quer. Então, você que precisa saber o que fica melhor para você. Então, o primeiro passo, começa a observar se você fica melhor com cores claras ou com cores escuras. Não tem meio termo. Ou você vai ficar muito boa, começa a observar com a roupa, gente. Coloca uma roupa clara e vê o seu rosto, como que ele fica. Ele fica mais iluminado, ele fica com cara que tá com uma maquiagem, ou não, ele fica pálido, realça suas manchas, realça a olheira. Se realça as coisas negativas no seu rosto, aquela cor não combina com você. Ou se o escuro você coloca e fica bem, então a sua característica é o escuro. Ah, Clau, mas é difícil eu saber em casa, eu fico na dúvida. Se você quer um resultado exato, faça o teste de coloração pessoal, que você vai saber qual é a sua cartela e com isso você vai saber quais cores que ficam para você. Agora, se você não quer fazer esse investimento em um teste de coloração pessoal, ó, vou deixar, tem um link aqui no meu vídeo, eu faço um teste online, você pode estar no Brasil, eu atendo pessoas do mundo inteiro, da Espanha, do Canadá, dos Estados Unidos, eu atendo tanto o Brasil inteiro como outros países também. Então você pode contratar a consultoria de coloração. Mas se você não quer fazer esse investimento, você pode começar a observar na sua casa. Começa a colocar as roupas. Você fica melhor com cores claras ou com cores escuras? Esse é o primeiro passo. E eu vou colocar aqui para você a imagem. Olha só. Essa pessoa, ela combina mais com cores escuras. Então, percebe que o loiro não fica bom para ela de jeito nenhum? Agora veja essa imagem. Essa outra pessoa fica ao contrário, ela fica melhor com o cabelo claro, porque a característica dela é claro. O escuro pesa na imagem, não fica bonito. Percebe a diferença? Então não tem nem certo e nem errado. Vai depender, minha gente, da sua característica. E outra coisa que nos meus atendimentos também eu percebo muito. A pessoa começa a ter fios brancos, ela começa a fazer mechas, começa a iluminar o cabelo. Ou seja, de pouco a pouco esse cabelo vai ficando claro. E às vezes a característica dela é o escuro. Então, se ela tem a característica escura, ou se você tem a característica escuro, não vale a pena, por mais que seja uma manutenção fácil, entre aspas, não vale a pena você clarear o seu cabelo, porque o seu cabelo tá ficando branco. Mantenha a cor original do seu cabelo, faça coloração, tintura, tem gente que consegue até fazer em casa. Não faça clarear o cabelo por causa dos fios brancos, isso também é muito comum que eu vejo nos atendimentos, mas daí aquela cor, gente, se você tem a característica escura, não vai ficar bem para você. Porque o que acontece? Quando você usa a cor certa, ela realça a sua beleza. Quando você usa cor
que não combina com você, ela te apaga. Eu falo assim que a cor, minha gente, ela tem o poder de te iluminar ou te apagar. O que que você quer? Então, se você quer ser iluminada, quer que realça a sua beleza, então você precisa escolher a cor certa. Olha aqui, ó, o quanto que a cor faz diferença. Percebe? O quanto que realça a beleza, deixa a pessoa mais bonita. Então é fundamental você acertar na cor. O segundo passo é você saber de temperatura, ou seja, existe cores quentes e existe cores frias. Então você tem que saber qual é a sua característica. Você fica melhor com cores quentes ou com cores frias? E começa a observar na roupa, minha gente. Acessórios, você fica melhor com acessórios dourado ou com acessório prata? Cor, por exemplo, o vermelho. O vermelho tem um vermelho quente, um vermelho tomate, ele é quente. Um vermelho cereja, ele é frio. Então todas as cores vai ter quente e frio. Tem o verde. Um verde oliva é um verde quente, um verde bandeira é um verde frio. Então começa a observar essas características. Se você fica melhor com cores quentes ou vamos supor que deu claro, então e a temperatura é quente. Então o ideal para você seria um loiro quente. Ou não, deu a temperatura clara, mas a temperatura é fria. Então seria um loiro frio. Gente, esses detalhes faz muita diferença na sua imagem. Por isso que eu sempre falo que investir em um teste de coloração é melhor, mas também não pode ser qualquer teste, porque eu vejo muita gente aí que eu já atendi várias clientes com cartela errada. Então você tem que saber também com qual profissional que você faz, porque você pode, às vezes, pode receber uma cartela errada que não está totalmente de acordo com a sua característica, ok? Então esse é o segundo passo, observar se você fica melhor com cores quentes ou cores escuras. Outra dica, aí ainda não vamos passar para o terceiro passo, mas dentro da temperatura, começa também a observar as roupas que você compra que você não consegue usar. Quais cores são? Cores quentes ou cores frias? Por exemplo, antes de eu saber da minha coloração, da minha paleta de cores, eu comprava roupa porque eu achava bonito. Mas aquilo, minha gente, nem tudo que é bonito fica bem em nós. Pode ficar bem no outro, mas não vai ficar bem em você. Então, o que eu comecei a observar? Que as roupas que eu não consegui usar, por mais que eu tivesse achado bonito na loja, depois eu não consegui usar, não eram da minha paleta. Então começa a observar as roupas que estão aí paradas no seu armário. Ou escreve aqui no comentário, tem roupa parada no seu armário? Tem roupa que você não consegue usar? Escreve aqui que eu quero saber. Porque com certeza essas, daí você vê as cores, que essas cores com certeza não são da sua paleta. E isso é uma experiência que eu vi e eu vejo as minhas clientes também tendo roupa parada no armário porque não é da paleta delas. Então, praticamente é um dado científico, porque é comprovado, entende, minha gente? E vamos para o terceiro passo. Esse terceiro passo, ele é muito simples, você pode fazer da sua casa, você não precisa fazer teste, contratar consultoria nenhuma. Você consegue fazer da sua casa. O que é? Pega uma foto sua no celular e na parte de edição, coloca ela em preto. Que quando você coloca ela em preto, você vai ver a diferença do seu cabelo, da sua pele, dos seus olhos e da sua boca. Eu vou colocar aqui uma imagem para vocês verem a diferença. Tem o alto contraste, o médio contraste e o baixo contraste. Então, comece a identificar em qual contraste você tá, no alto, no médio ou no baixo. Quando você identifica o seu contraste, o ideal quando você for pintar o seu cabelo ou fazer algum procedimento, meche, iluminação, você manter o seu contraste. Se é médio, mantém no médio. Se é baixo, mas isso fazendo o teste com foto na cor natural do seu cabelo, tá, minha gente? Se hoje você tá loiro e você fizer que o seu, vamos supor, seu cabelo é escuro. Hoje você tá loira e você for fazer o teste da foto com o cabelo loiro, vai dar baixo. Mas o seu contraste não é baixo, ou seja, o seu contraste já está errado. E isso, minha gente, acontece demais, demais, demais. Nos meus atendimentos eu vejo o quanto que as pessoas, elas estão com o contraste errado. Então,
como que eu faço com as minhas clientes? Às vezes a pessoa não tem uma foto, faz muito tempo que ela pinta o cabelo. Então o que que eu peço? Uma foto dela criança. E nessa foto da criança, o seu cabelo é o original, o seu cabelo é o natural. Então com essa foto você consegue identificar o seu contraste verdadeiro. Porque conforme você vai pintando o seu cabelo, esse contraste ele vai mudando. Então não adianta você fazer esse teste com a foto se o seu cabelo já tá pintado, porque o resultado vai ser errado, entendeu? Então pega uma foto com o seu cabelo na cor natural e analisa. Você tem alto contraste, médio contraste ou baixo contraste. Então, se você for baixo contraste na coloração ou pintura, você tem que manter esse baixo contraste, ou médio ou alto contraste, entendeu, minha gente? E se você fizer esse teste, coloca aqui nos comentários qual o resultado que deu. Olha aqui nessa imagem e observa o alto contraste, o médio contraste e o baixo. Qual resultado deu para você que eu quero saber? Está bem? E com essas informações você consegue saber qual é a cor ideal. Então vamos supor, deu escuro e deu a temperatura fria. Então você faz uma pesquisa aí no Google, cores frias escuras que ele vai te dar, ou cores escuras quentes que ele vai te dar também, ou cores claras frias, ou cores claras quentes. E depois também mantém escolha de acordo com o seu contraste. Se você tem um contraste alto, você mantém o alto. Se você tem o baixo, você mantém o baixo, entendeu? Você seguindo, sendo fiel às suas características pessoais, minha gente, não tem erro. E vocês não têm ideia do quanto que isso faz diferença na sua coloração, o quanto que isso realça a sua beleza. Todos os meus atendimentos, as clientes falam assim, Clau, é impressionante o tanto de elogio que eu recebo. Por quê? Ela tá tudo de acordo com ela. Imagina, minha gente, eu já fui loira, ficou horrível. Eu envelheci uns 20 anos, porque minha característica é o escuro, não é o claro. Então o claro jamais ficará bem para mim, entende? E se você saber essa informação, você não vai errar mais. Eu falo assim que é tão simples, mas a maioria, eu falo assim, 99% da população, das pessoas, não sabe as suas características pessoais. E só dá para saber se você começa a observar isso, mas eu falo assim, que é um pouco difícil, porque você não tem um olhar técnico treinado para realmente bater o martelo. É isso, mas dá para ter uma noção. Ou você fazer o teste, que eu falo assim, que é o melhor investimento da vida. Além de você acertar na cor do seu cabelo, você vai acertar também na cor das roupas. Você não vai comprar roupa para deixar parado no seu armário. Eu olhava assim, antes de saber a minha paleta, falei assim, meu Deus, o quanto de dinheiro eu gastei, o quanto de dinheiro parado no meu armário. Isso acontece com você? Escreve aqui nos comentários, tá bom? Então, esses são os 3 passos. Anote no seu caderno, começa a se observar, que isso fará a diferença para sua vida, ok? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você tiver alguma dúvida ou não entendeu algo que eu falei, escreve aqui no comentário que eu te respondo, tá bom? Tira suas dúvidas, não leve dúvida para casa. E deixe o seu like, que isso faz diferença para o meu trabalho. O YouTube entende que esse vídeo é bom e ele compartilha com outras pessoas. Vamos fazer uma corrente do bem? Porque o que existe de pessoas com o cabelo errado, vocês não têm noção. Então faça essa corrente do bem para que mais pessoas descubra qual é a cor que fica melhor para ela, que pare de errar, que comece a realçar a beleza que a pessoa tem. Gente, eu vejo as minhas clientes maravilhosas, mas o quanto que um cabelo errado influencia na beleza. Então, vamos fazer essa corrente do bem? Você combina comigo? Coloca aqui se você aceita fazer essa corrente do bem. Então, um beijo grande para você e nos vemos no próximo vídeo.